A grande assembleia de guerra do consórcio Shaltar brilhava na penumbra das projeções holográficas, que dançavam como chamas fantasmagóricas sobre o chão polido. Lord Almirante Vector estava de pé, com as garras cruzadas, no centro da sala, suas placas escamosas da testa brilhando na luz azulada. Sua voz vibrou com uma determinação de ferro enquanto falava. Estimados senhores do Conselho, a Operação Sombra-Fogo superou nossas expectativas de forma impressionante. A colônia humana em Gliese IV foi exterminada, sua infraestrutura primitiva reduzida a pó. Os membros do Conselho sibilavam em aprovação, mas uma voz se levantou acima do murmúrio. A altamente respeitada SYR Vex, cuja forma envelhecida de tentáculos estava adornada por um círculo de símbolos bioluminescentes, inclinou a cabeça. E ainda assim, Lorde Almirante, suas perdas foram menores do que o esperado. Vector estalou o rabo. Irrelevante. Sua espécie é fraca. Eles se agarram às suas miseráveis cidades e tecnologias, mas contra nossa superioridade são impotentes. Impotentes. SYRR Vex ativou uma nova projeção. Então me explique isso. A imagem mostrava um destroço, não uma nave humana destruída, mas uma das próprias naves de guerra Shaltar. Vector piscou irritado. Impossível. Nenhuma nave humana possui o poder de fogo para destruir um porta-aviões da classe Chernock. E ainda assim aconteceu. SYRR Vex fez uma segunda imagem brilhar. Desta vez, uma estação espacial humana era mostrada, cercada por destroços de naves, mas não de origem humana. As análises de energia mostravam valores que não correspondiam às tecnologias humanas conhecidas. Vector abriu a mandíbula para fazer um comentário sarcástico, mas então parou. Os humanos não apenas se defenderam contra seus ataques, eles se adaptaram. Suas estações não foram apenas reparadas, mas reforçadas. Suas naves não eram mais caixões improvisados de metal, mas algo novo. Algo inesperado. Um arrepio gelado percorreu Vector, à medida que uma nova percepção começava a surgir em sua mente. Os humanos estavam aprendendo. Não lentamente, não ao longo de gerações, mas com uma velocidade assustadora. Cada vez que caíam, se levantavam mais fortes. E isso não é o mais preocupante. A voz de SYRR Vex se suavizou, enquanto ela convocava mais uma imagem. Ela mostrava uma construção colossal nas profundezas de uma névoa. Uma estrutura que não foi construída segundo princípios conhecidos. Pulsava com energia estranha, como se estivesse em conflito com a própria realidade. Vector ofegou. O que é isso? SYRR Vex olhou para ele com seus olhos cintilantes. Isso, Lorde Almirante, é algo que não entendemos. Ainda não. Lorde Almirante Vector não conseguia desviar o olhar da projeção holográfica. A estrutura era gigantesca. Suas formas geométricas pareciam se mover, como se estivessem fora das leis físicas conhecidas. Fluxos de energia pulsavam através de sua superfície, em padrões que nenhum sistema de análise Shaltar conseguia decifrar. Quando essa gravação foi feita, ele perguntou finalmente, sua voz mais cortante do que o pretendido. SYRR Vex ativou uma nova projeção. Há 4 ciclos padrão. Desde então, a emissão de energia da estação triplicou. Além disso, nossos sensores de longo alcance registram distúrbios na estrutura do espaço. O que isso significa? As garras de Vector se cravaram inconscientemente no encosto acolchoado de sua cadeira de comando. SYRR Vex deixou um momento passar antes de responder. Não sabemos ao certo. Nossos modelos indicam que tal distorção espacial só ocorre com tecnologias altamente desenvolvidas que manipulam diretamente gravidade e campos quânticos. Até agora, isso era reservado para teorias, mas os humanos aparentemente conseguiram colocar essas teorias em prática. Os membros do conselho começaram a murmurar excitados entre si. Saltos tecnológicos eram raros, e quando ocorriam, levavam séculos. Mas os humanos eles romperam todos os limites conhecidos do desenvolvimento. Como isso pôde acontecer? Lorde Almirante Vector desviou o olhar da projeção e se voltou para o conselho. Sabotamos eles por anos, destruímos suas colônias, arruinamos suas fontes de recursos. E ainda assim, estão aqui, com tecnologias que até nós são desconhecidas. Talvez justamente por isso. SYRR Vex olhou intensamente. Um silêncio caiu sobre a sala. A implicação era perturbadora.
Pensamos que poderíamos detê-los. A voz de SYRR Vex estava calma, mas firme. Mas, em vez disso, os aceleramos. Cada obstáculo que colocamos no caminho deles só os forçou a encontrar novos caminhos. Eles estão aprendendo, Vector. E estão aprendendo rapidamente. E agora, outro membro do conselho, um estrategista mais velho chamado Shulhek, inclinou-se para a frente. O que sugere que capitulemos? SYRR Vex balançou lentamente a cabeça. Não, mas devemos parar de subestimá-los. Os humanos chegaram a um ponto em que não estão mais apenas reagindo. Eles estão agindo. Isso significa que eles já nos têm em mira. Shulhek arranhou suas garras sobre a mesa metálica. Temos alguma indicação do que pretendem fazer com esta estação? Ainda não. A forma de tentáculos de SYRR Vex se agitou ligeiramente. Mas fizemos outra observação. Eles estão transportando grandes quantidades de recursos para lá, quantidades que estão muito além das necessidades de uma única estação. E vêm de sistemas que acreditávamos ter destruído. Impossível. Vector fechou suas garras em punho. Esses sistemas estavam completamente despovoados. Mas ainda assim, voltaram. E não apenas reconstruíram, melhoraram. Uma nova tela foi ativada. Ela mostrava imagens da estação próxima, um posto avançado que os Shaltar haviam reduzido a escombros há apenas alguns anos. Mas agora, ali estava uma nova estação, mais massiva, mais resistente, com escudos que utilizavam fontes de energia desconhecidas. Não os destruímos. SYRR Vex olhou diretamente para Vector. Nós os preparamos. Um zumbido baixo ecoou. Um aviso urgente piscou nos displays holográficos. Alerta! Gritou um oficial. Distorções espaciais na órbita externa. Várias assinaturas. São humanos. Vector se levantou. Visualizar. As luzes na sala piscavam enquanto a tela tática exibia uma transmissão ao vivo do espaço orbital. Dezenas. Não, centenas de naves humanas materializaram-se do nada. Suas cascas pareciam instáveis, como se estivessem existindo simultaneamente em vários lugares. Algumas naves tinham designs completamente novos, com superfícies que pareciam se adaptar ao ambiente. Isso não é possível, sussurrou Shulhek. SYRR Vex expirou lentamente. Temo que seja exatamente isso. Os humanos não desenvolveram apenas uma nova arma. Eles encontraram uma nova maneira de existir. Uma transmissão foi recebida. Um rosto conhecido apareceu na tela holográfica central. Doutora Elaine Carter, uma das principais cientistas da humanidade. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos brilhavam com uma inteligência decidida. Consórcio Shaltar. Começou ela com precisão fria. Precisamos conversar. Lord Admiral Vector encarou o holograma da doutora Elaine Carter, enquanto o Conselho de Guerra permanecia em silêncio tenso. Sua voz estava calma, objetiva, mas havia uma autoridade não dita nela, como se ela já soubesse que estava na posição superior. Vocês nos combateram por anos, continuou ela. Destruíram nossas colônias, roubaram nossas tecnologias, nos consideraram primitivos. Mas cometeram um erro crucial. Vector endireitou-se. E qual seria esse erro? Humana. Carter sorriu, aquele sorriso estranho, perturbador para o Shaltar. Vocês nos subestimaram. A projeção holográfica mudou para uma visão tática do espaço. As naves humanas não haviam formado suas posições em formações tradicionais de combate. Em vez disso, elas formavam um tipo de padrão flutuante, que se alterava constantemente, como se estivessem se ajustando a uma sinfonia invisível. O que eles estão fazendo? Murmurou Shulhek com voz nervosa. Eles estão nos mostrando algo, respondeu SYRR Vex lentamente. Uma demonstração. De repente, um imenso impulso de energia brilhou no espaço. Os sensores das estações Shaltar quase sobrecarregaram-se, enquanto uma nave colossal saltava para a órbita. Era diferente de tudo o que Vector já havia visto. Não uma nave de guerra tradicional, mas uma estrutura de arcos de luz em movimento e formas geométricas, que se reorganizavam constantemente. Isso não é possível, sussurrou um oficial. Carter levantou uma sobrancelha. Para vocês, talvez não. A tela holográfica mostrou uma análise detalhada da nave, mas os valores não faziam sentido. Ela estava em todo lugar e em nenhum ao mesmo tempo, como se existisse simultaneamente em várias dimensões.
Essa é a Ascension, explicou Carter. A primeira nave de seu tipo. Uma combinação de todas as tecnologias que vocês nos forçaram a desenvolver. Não é um navio de guerra, nem um transportador. É algo novo. Vector reprimiu um rosnado. E o que ela é capaz de fazer? O sorriso de Carter se alargou um pouco. Deixe-me mostrar. Sem aviso, a Ascension desapareceu, simplesmente assim. Nenhum rastro de luz, nenhuma distorção do espaço, nenhuma transição visível para o hiperespaço. Ela simplesmente sumiu. Para onde ela foi? Gritou um oficial. Mas antes que alguém pudesse responder, um alarme soou. Novos sinais apareceram, dentro do setor natal Shaltar. Impossível. Shulrek se levantou. Nenhuma nave pode se mover tão rápido até lá. Nossas antigas regras não se aplicam mais, disse SYRR Vex com uma mistura de fascinação e medo. A projeção holográfica mudou para uma filmagem em tempo real do planeta natal do Shaltar. Lá, diretamente acima da capital, a Ascension apareceu do nada. Ela pairava imóvel sobre as nuvens, enquanto sua superfície externa pulsava em um padrão hipnotizante. Não estamos mais em guerra, declarou Carter. Estamos além disso. Um novo pacote de dados foi transmitido aos computadores Shaltar. Vector deu uma olhada, e suas mandíbulas se contraíram em incredulidade. Não eram ameaças, nenhuma exigência. Era conhecimento, fórmulas que rompiam os limites da física. Planos de construção para tecnologias que nem os cientistas mais inteligentes do Shaltar poderiam sequer sonhar. Conceitos que conectavam espaço, tempo e energia de maneiras completamente novas. Por quê? Perguntou Vector, finalmente, com a voz estranhamente baixa. Carter cruzou os braços. Porque vocês nos ensinaram que a guerra só nos impulsiona mais. Vocês nos formaram, nos desafiaram, nos tornaram mais fortes. E agora percebemos que não há limites, apenas novas possibilidades. SYRR Vex observou os fluxos de dados com os olhos brilhando. Vocês querem que aprendamos. Exatamente. Carter assentiu. Nós tivemos que nos adaptar para sobreviver. Agora é a sua escolha. Querem crescer conosco? Ou querem ser os últimos a continuar presos a conceitos ultrapassados de guerra e conquista? Uma nova luz brilhou. Mais naves humanas apareceram, não em formação de ataque, mas em padrões convidativos, como se estivessem mostrando ao Shaltar um caminho. Vector e seus membros do conselho se entreolharam. Séculos de guerra lhes haviam trazido poder. Mas será que o poder era realmente o objetivo? Ou seria a capacidade de alcançar o impensável? O que quer que façamos, murmurou SYRR Vex, o futuro não será mais o mesmo. Carter assentiu. Então vamos descobrir juntos o que vem a seguir. Lord Admiral Vector ficou imóvel, enquanto a luz das projeções holográficas dançava em seus traços escamosos. Ao seu redor, reinava um silêncio sem fôlego. O Conselho de Guerra Shaltar, uma reunião das mentes mais poderosas de sua espécie, raramente ficava sem palavras, mas aquele não era um momento comum. Diante deles estava uma escolha que mudaria tudo. Então vocês esperam que simplesmente desistamos? Perguntou Shulrek, finalmente, com um toque de desconfiança na voz. Dr. Carter sorriu suavemente, mas com firmeza. Não esperamos nada. Oferecemos a vocês uma oportunidade. As projeções holográficas continuavam exibindo fórmulas incompreensíveis, conceitos que iam além do que a mente Shaltar poderia ter imaginado. A humanidade não apenas superou suas limitações, ela formou novas realidades. Vocês reescreveram as leis do espaço e do tempo, murmurou SYRR Vex, passando seus tentáculos fascinados pelo campo de dados iluminado. Não reescrevemos, corrigiu Carter. Apenas compreendemos melhor. De repente, os indicadores de alerta piscavam. Várias mensagens de emergência surgiram nas telas táticas, acompanhadas de alarmes estridentes. Eco de frota grande no corredor Alfa. Gritou um oficial. Isso não é possível. Eles estão vindo do nada. Vector desviou o olhar da projeção holográfica e se virou para a exibição estratégica. Mais de 50 assinaturas imensas haviam aparecido, seus perfis de energia desconhecidos. Essas não são nossas naves, rosnou Shulrek. Carter parecia de repente muito séria. Nós sabemos. Elas não são suas inimigas. Elas também não são nossas. Mas eles estão chegando.
SYRR Vex colocou os sensores de longo alcance em plena potência. Os sinais eram estranhos, imensos, e se moviam com uma velocidade que estava além de todos os sistemas de propulsão conhecidos. Eles distorcem o espaço enquanto viajam, disse ela, incrédula. Carter assentiu. Descobrimos algo quando ultrapassamos os limites da física. Pensávamos que o universo fosse uma vastidão infinita esperando para ser explorada. Mas aprendemos que é ainda maior, e nem tudo nele nos observa com benevolência. Vocês despertaram algo, afirmou Vector. Carter olhou para ele com seriedade. Abrimos uma porta, e agora algo está passando por ela. Nas telas táticas, as frotas estrangeiras começaram a se desenrolar. Não eram naves clássicas, mas enormes e incompreensíveis estruturas que pareciam estar em um estado constante de metamorfose. Elas não se moviam pelo espaço, mas pareciam existir entre lugares, como se a distância não tivesse importância para elas. Isso não é guerra, sussurrou SYRR Vex, seus olhos brilhando em espanto. Isso é algo diferente. Carter olhou profundamente nos olhos dela. Sim, e essa é a verdadeira questão. Vocês estarão ao nosso lado. Vector sentiu suas garras se cravarem no chão blindado. Sua vida inteira fora dedicada a travar guerras. Planejar, destruir, dominar. Mas agora tudo isso era irrelevante. Diante deles não havia apenas um inimigo. Diante deles estava o futuro. E eles precisavam decidir se queriam fazer parte dele. Lord Admiral Vector permaneceu imóvel enquanto as assinaturas estrangeiras se aproximavam. Cada fibra de seu instinto gritava por defesa, por ataque, por guerra. Mas algo naquela situação era diferente. SYRR Vex foi a primeira a quebrar o silêncio. Esses seres não se movem como uma frota invasora. Eles não seguem nenhum padrão que conhecemos. Isso porque eles não precisam atacar, disse Dr. Carter suavemente. Eles existem além da nossa imaginação. Eles não precisam de guerra ou conquista, eles já estão em todos os lugares. Os hologramas mostraram as estruturas incompreensíveis dos estrangeiros. Elas não eram feitas de metal ou energia, mas de pura possibilidade, como se não fossem apenas naves, mas conceitos que deslizavam pelo próprio espaço. Se eles não querem nos atacar, o que querem então? Perguntou Shulhek, desconfiado. Carter respirou profundamente. Não sabemos. Eles não têm interesse nos nossos planetas, nas nossas tecnologias, nem mesmo nos nossos recursos. Mas eles reagiram a nós quando ultrapassamos os limites do nosso conhecimento. Não fomos nós que os encontramos, foi eles que nos perceberam. Um estrondo profundo de repente preencheu o ambiente. Não era uma explosão, nem um sistema de armas, mas um som que ecoou nas mentes de todos os presentes. Nenhuma palavra, nenhum idioma. Apenas uma mensagem. Observação. Compreensão. Decisão. Vector sentiu uma sensação se espalhando dentro dele, algo que nunca havia conhecido antes. Não era medo, nem raiva, era reverência. Carter continuou, sua voz firme. Estamos à beira de algo novo. A escolha não é mais apenas nossa. A questão não é se vamos lutar ou capitular. A questão é se estamos prontos para pensar além, para além do que achávamos ser possível. O som silenciou, mas o significado permaneceu. Vector olhou para SYRR Vex, depois para Shulhek, e por fim para o restante de seu conselho. Ele sabia que todos sentiam o mesmo. Lentamente, com uma calma que o surpreendeu, ele se endireitou e olhou nos olhos de Carter. Então, vamos aprender. A Ascension brilhou, as entidades estrangeiras responderam com uma luz que não projetava sombra, e o próprio cosmos parecia ficar parado por um breve momento. E então, começou o próximo estágio da existência.